Três. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Vamos dar início aqui a nossa primeira aula online da nossa turma de quarta-feira que está voltando. E aí, vocês gostaram do módulo de design de sobrancelhas? Foi bacana? Gostei. Que bom. Muito. É uma habilidade que agrega muito para um maquiador. O design de sobrancelhas é algo super válido para vocês terem no arsenal de habilidades de vocês. Certo? Então, vamos lá. Essa mesma aula que eu estou fazendo com vocês hoje, eu fiz na turma de quinta-feira, semana passada, que é o quê? Como se fosse um aulão, uma recapitulação, principalmente pegando muito em relação ao módulo do EAD que vocês fizeram. Todo mundo fez o módulo EAD? Então, é meio que uma recapitulação, e aí eu criei um conteúdo bem bacana para a gente ter essa nossa primeira aula online, que além dessa recapitulação, vai ter algumas dicas. Eu coloquei alguns pontos bem bacanas em relação a técnicas, a questão de colorimetria, a questão de marketing pessoal para o maquiador, algumas dicas para vocês em relação a como trabalhar direitinho com relação a essa pandemia que a gente está vivendo. Então, é uma aula bem rica de conteúdos diversificados. Hoje a gente vai fugir um pouco mais de questão de técnica e falar um pouco mais em relação a embasamento. Ok? Então, a gente faz dessa forma, tá? Quando vocês quiserem me fazer uma pergunta, ativo o áudio de vocês, me pergunta, que aí eu vou respondendo. Vai ter alguns momentos que eu vou pedir para vocês ativarem o microfone, para vocês irem respondendo, para a gente ir dialogando, para não ficar uma aula tão parada só eu falando, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria... vocês estão com a apostila de vocês aí? Não, mas está pertinho, vão lá buscar, por favor, que vai ter um determinado momento que a gente vai precisar dela. Olha a Gemma já com a apostila do ladinho, gente. Corra linda. Então, gente, para vocês não ficarem em desvantagem de conteúdo, eu vou fazer exatamente como eu fiz com a minha turma de quinta-feira, certo? Inclusive, vai ter um ponto aqui da nossa aula que é como se eu estivesse dando um bônus para vocês, que é uma questão que não está tão fixado na apostila de vocês, mas aí vai ser um assunto que eu vou dar como se fosse um spoiler já de uma turma de maquiador avançado, para vocês já estarem agregando também. Pronto, todo mundo pegou? Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Eu vou iniciar falando um pouco em relação a 3 assuntos que eu acho que é super importante, e são assuntos que, por a gente trabalhar muita técnica durante as nossas aulas, a gente acaba não fixando tanto nesses assuntos, que é o quê? Colorimetria. Seguindo nesse nexo de colorimetria, a gente vai falar um pouco sobre corretivos e neutralizações, que eu acho que é um assunto super válido, que a gente acaba passando um pouco batido, que a gente fica muito focado em técnica. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página 55, 56. Não, 54, 55. Que é nessa parte aqui, onde a gente tem aqui o círculo cromático e aqui a descrição de alguns corretivos coloridos e as neutralizações. Todo mundo achou? Vamos lá. Todo mundo aqui conhece o círculo cromático? Pronto. O círculo cromático, ele é formado pela... Germano, ela apareceu certinho. Procura. Pode ser que esteja em outra página. É na página 51, Jaqueline. Eu achei. Pronto, vamos lá.
O círculo cromático, gente, ele é formado pelas nossas cores primárias, que são o azul, o vermelho e o amarelo. E aí, de acordo com a mistura que a gente faz com essas cores, aí a gente vem com as nossas cores secundárias, que é do caso o vermelho com o azul, que dá o roxo, o amarelo com o azul, que dá o verde, e o amarelo com o vermelho, que dá o laranja. E a partir dessas cores, a gente vai ter também as cores terciárias. O que são cores terciárias? Além dessa mistura de duas cores primárias, a gente pode também estar misturando uma cor primária com uma cor secundária para formar uma cor terciária, que aí é onde a gente vai ter aquela variação do verde amarelado ou do verde azulado. E aí a gente vai ter, na questão do roxo, a gente vai ter um roxo mais avermelhado e um roxo mais azulado. E assim, de acordo com as cores, o que vai definir para onde essa cor vai pender, se vai ser para o lado frio da paleta de cores ou para o lado quente da paleta de cores, vai ser a quantidade de cores que a gente coloca para saturar essa cor, sendo ela fria ou quente. Certo? Também em relação a isso, a gente tem as cores branca e preta, que no caso o branco ele indica a presença de luz e o preto a ausência de luz. No caso, elas são conhecidas como as cores neutras, que são cores que são usadas para tirar a saturação das cores que a gente conhece da forma como a gente conhece. Por exemplo, se você pega um tom de vermelho e adiciona um pouco de preto, esse tom ele vai ficar preto? Não, ele vai ficar um vermelho bem fechado, ele vai tirar um pouco da saturação da cor vermelha, fechando a cor. Da mesma forma, como se a gente adicionar um branco no vermelho, dependendo da quantidade de branco que a gente adiciona, a gente vai transformar ele num vermelho bem claro, podendo chegar a um tom de rosa. Vocês entenderam? É tipo isso, o branco e o preto, e a mistura deles dois, que é o cinza, são cores acinzentadas, cores neutras, que servem para tirar a saturação da cor. É por isso que quando você tem uma pele, puxando para o nosso lado enquanto maquiador, quando você tem uma pele morena, de tom muito avermelhado, se você não quer dar destaque a ela, o que você faz? Você pode adicionar um pouco de branco ou um pouco de preto, dependendo de para qual tendência essa pele siga, se ela for uma pele mais escura ou mais clara. Claro que a gente tem que tomar cuidado também em relação à quantidade de cor neutra que a gente vai utilizar, para que essa pele não fique acinzentada. A gente só não quer evidenciar a vermelhidão dessa pele, mas a gente também não quer acinzentá-la. Ok? Então, vamos lá. Em relação aos corretivos de neutralização. Acredito que todos vocês já têm uma certa base em relação a esses corretivos e a forma que a gente utiliza eles, porém a gente vai aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Nessa página aqui, a gente vê que a gente tem a variação dos corretivos, que é o rosa, o amarelo, o roxo ou lilás, laranja ou pêssego, que a gente também tem a variação salmão, o azul, o verde e o vermelho. Porém, dentre esse grande leque de corretivos de neutralização, eu julgo que existem 3 que são os principais, que é o quê? O amarelo, o verde e o vermelho. São os 3 que são mais utilizados. Por quê? Aqui onde a gente mora, em Fortaleza, a gente não tem um leque tão grande de variações de tons de pele, assim como a gente tem uma variação de peles europeias, de peles norte-americanas, de peles coreanas, e lá existe também existe uma determinada característica. Lá você, numa pele asiática, você não me encontra uma negra retinta. Isso é uma característica bem típica da gente aqui na América do Sul ou na África. Então, por isso que eu digo para vocês que aqui, para a nossa localização, existem 3 que são os principais, que é o amarelo, o vermelho e o verde, mas a gente vai falar sobre todos. Vamos começar aqui com o corretivo rosa. Alguém, por favor, liga o microfone e lê para mim esse estrofe do corretivo rosa. Rosa, esconde descolorações mais acinzentadas. Alguns maquiadores não gostam de usar o corretivo rosa, porque a cor é uma mistura de branco e vermelho, mas quando misturada com azul, ela vira roxo. Isso significa que, se você tem áreas especialmente olheiras mais azuladas, elas se acentuarão porque você está criando o roxo. Resultado, olheiras mais profundas ainda, ao invés de corrigidas.
portanto, vale testar bem antes de usar o rosa. É aquilo que eu falei para vocês, essa questão do corretivo rosa, para a gente aqui, ela não é tão válida, por conta da nossa paleta de cores que a gente tem em relação a peles. Onde que eu acharia que é válido usar um corretivo rosa? Em áreas que não tem tanta saturação de sol. Geralmente, áreas que não tem tanto sol, que a pessoa não adquire tanta melanina na pele, a pele tende a ficar mais acinzentada. Então, para dar uma corada nessa pele, para dar uma neutralizada nesse tom acinzentado, aí sim seria válido utilizar um corretivo rosa. Como não é o nosso caso aqui, a gente tem sol em excesso, né? Então, não é tão válido, certo? Então, por isso que eu falei para vocês que o rosa não entra tanto nessa questão de ser tão válido para a gente. Alguém leu o amarelo, por favor? Como vocês já viram, neutraliza o roxo e pode esconder bem olheiras, roxos e hematomas. Exatamente. O corretivo amarelo é um dos mais válidos para a gente, certo? E pegando um pouco em relação a essa questão de construção de pele, a gente sabe que a gente aqui, não só no Brasil, mas principalmente no Nordeste, a gente tem muito essa questão do tom, do fundo de pele amarelado. É uma questão que é muito válida aqui para a gente, certo? Então, nessa pegada de olheiras, hematoma, por exemplo, eu tenho bastante olheira. E a minha olheira, ela é uma mistura de tons arroxeados com tons amarronzados. Então, por isso, só o corretivo amarelo, ele não é suficiente para minhas olheiras. Por quê? Porque ele é uma mistura de roxo e marrom. Ela tem áreas arroxeadas e áreas amarronzadas. Então, só o corretivo amarelo não vai neutralizar, principalmente porque eu tenho muita olheira, certo? Então, quando que é válido você utilizar o corretivo amarelo? Geralmente, olheiras arroxeadas são mais costumeiras de você encontrar em peles bem claras. Geralmente, peles bem claras, a olheira ela vai ser mais arroxeada. Isso se a pessoa não tiver tendência a ter rosácea, que aí a olheira ela vai ser um pouco avermelhada. Certo? Mas geralmente são peles mais claras que vão ter tendências a ter olheiras arroxeadas. Certo? E aí, vamos lá, entra também a questão de, às vezes, a tua cliente chegou e levou uma pancadinha no rosto e está com um hematomazinho. O hematoma, geralmente, ele tem um fundo arroxeado, então é super válido você fazer uma cobertura de um corretivo amarelo antes de você vir com a tua base. Ok? Então, vamos lá. Alguém lê aí o roxo ou lilás? Bora, bonita. Tu que não leu ainda. Se a pele é bem puxada para o tom amarelo, o corretivo lilás pode neutralizá-la, criando uma pele de cor mais unificada. Aquilo que eu falei para vocês. Aqui é muito comum a gente ter um fundo de tom de pele amarelado. É bem comum aqui para a gente. Ah, professor, isso significa que eu tenho que pegar uma pele amarelada, eu tenho que fazer uma camada de corretivo arroxeado nessa pele para antes de eu iniciar a construção? Não, para facilitar, o que você pode fazer? Você pode pegar um corretivozinho mais lilás, mais lavanda, tirar um pouquinho, diluir ele e misturar na base que você vai aplicar naquele tom de pele. Certo? Porque assim você economiza a questão de camadas de produto. Eu não sei se eu cheguei a falar muito para vocês, porque a gente estava no módulo artístico, mas eu acho que eu devo ter chegado a comentar aqui. Quanto menos camadas de produto você conseguir evitar de colocar na pele, mais bonita, mais saudável, mais natural essa pele vai parecer. Certo? Então, para eu não colocar um corretivo, em cima desse corretivo eu vim com a base, em cima dessa base eu vim com um corretivo de iluminação, com contorno, com pó, já são várias camadas. Então, o que você faz? Você pega um pouquinho do corretivo lavanda e corrige um pouquinho o tom da tua base para que ela tire um pouco, não deixe tão acentuado esse fundo de pele amarelado. Certo? Que é uma dica aí bem válida para vocês utilizarem. Vamos lá, laranja ou pêssego? Voltou para a Gemma. Laranja ou pêssego esconde olheiras mais azuladas e manchas escuras. Alguns maquiadores falam que essa é a melhor cor para esconder as olheiras. Certo? E eu ainda vou um pouco além, porque tem essa questão do corretivo
laranja, pêssego ou a variação do salmão, que eu falei para vocês, que a variação do salmão ela vai ser mais escura. Certo? Então, esse é um corretivo que ele é muito usado por drag queens. Certo? As drag queens utilizam muito essa questão do corretivo salmão ou do alaranjado para esconder o quê? Os folículos capilares da barba, que mesmo quando a gente tira com o barbeador, ainda fica aparente. A sobrancelha, quando a gente esconde ela, eles colocam um pouco de corretivo salmão para esconder a questão do pelo por ele ser escuro. E também a questão das olheiras, principalmente quando elas forem de tons muito escuros. Certo? É uma questão bem parecida com o do amarelo. Vamos lá. Do amarelo, ele esconde tons arroxeados. O laranja, ele esconde tons azulados ou manchas escuras. No caso, é como se quando a gente tira a barba e fica os folículos capilares aparentes, é como se fosse uma mancha escura. A gente tem essa parte ainda toda escura no rosto. Por isso que é válido fazer uma cobertura de um corretivo salmão ou alaranjado para dar uma neutralizada nessa mancha escura antes da gente vir com a base. Né? Aí, nesse caso, sim, é válido você fazer a cobertura com o corretivo antes de vir com qualquer outro produto. Certo? Vamos lá, dando seguimento. Corretivo azul. Eu vou ler o azul. Porque é pequeno, ela vai ler. Ó. Corrige o laranja e pode ser usado em espinhas e manchas dessa cor. Outro corretivo, como o rosa, ele não é um corretivo que vai ser tão válido para a gente, certo? Por conta da nossa paleta de cores em relação a tons de pele, tá? Verde. Corrige o vermelho e pode ser usado para cobrir acnes, vasinho e cicatrizes. Esse sim é um corretivo super válido da gente estar utilizando. Porque o verde, ele vai esconder tons avermelhados, que é muito comum da gente ter aqui, em relação à acne, em relação a vasos que ficam muito aparentes no rosto, até mesmo quem tem rosácea. Vocês sabem o que é rosácea? Rosáceas geralmente são em peles bem claras, que têm uma tendência a ter manchas avermelhadas ou rosadas na pele, certo? Então, é uma questão bem válida. A pessoa tem rosácea, a pessoa fica vermelha com muita facilidade, então faz uma coberturazinha com um corretivo verde, que vai ser super válido para dar uma neutralizada e deixar a pele mais bonita, mais saudável, tá? E aí a gente vem invertendo, que tem um corretivo verde, então a gente vai com o vermelho, que é justamente essa questão que eu vou falar para vocês assim que a gente terminar aqui o corretivo. Cobre manchas brancas ou mais claras que a pele para quem tem vitiligo. Vocês sabem o que é vitiligo? Sei. Pronto, show. Então, é um corretivo super válido para quem tem vitiligo. Certo? Então, assim, tudo vai depender muito da questão do bom senso de como vocês vão utilizar. Por quê? Você tem que ver se realmente há uma enorme necessidade de você fazer essa neutralização antes de você iniciar a tua construção de pele, ou se apenas com a tua base, o teu corretivo e o restante dos produtos que você vai utilizar, você já vai conseguir neutralizar, que é aquilo que eu falo para vocês sempre. Tentem editar o máximo possível a maquiagem, certo? Quanto menos produto você conseguir utilizar no rosto da tua cliente, melhor vai ser para você e para a questão da finalização da maquiagem. A gente sabe que a gente trabalha com peles muito, muito secas aqui. Então, se você coloca muito produto e essa pele tem muita linha de expressão, o que vai acontecer? Em vez de você disfarçar, você vai ajudar a evidenciar aquelas linhas de expressão. Por quê? Por conta de quantidade de produto. Germano, okay? Oi. Eu vejo muito essas... Eu não sei se tem a ver, mas eu vejo muito hoje em dia as blogueiras fazendo uma maquiagem antes da base, elas passando um corretivo vermelhão e elas não esfumando, não espalhando, e logo em seguida já vem logo a base. Eu queria estar entendendo o que é que elas estão fazendo. É só para o rosto ficar rosinha? Vamos lá. Eu já vi muito esse challenge também, em relação a dessa forma que o pessoal está chamando construção de pele da gringa. O pessoal está chamando assim. Então, é o quê? Quando a gente fala em relação a peles europeias, a gente tem o quê? Aquela vermelhidão, aquele rosado no rosto, que é muito comum em peles europeias. Então, por isso que eles estão chamando tanto de pele da gringa.
E aí eles fazem isso, inclusive você falou corretivo, mas tem muitas delas que usam mesmo batom, né? Então, por que que elas fazem isso? É justamente para isso, para que fique aquele rosado por baixo da pele, como se fosse um corado natural, como se não fosse uma aplicação de um blush ou de um bronzer, alguma coisa do tipo. Eu, particularmente, enquanto maquiador, acho que enquanto elas estiverem fazendo para elas, eu acho super válido. Porém, para a questão de atendimento, de fazer em cliente, eu acho que se a tua cliente chegar e disser que quer fazer, ok, né? Mas, em relação a gente aprende técnicas corretas, deixando bem frisado que não existe técnica errada ou técnica certa, existe aquela que você se adequa, que você consegue trabalhar. Mas eu acho que para quando você estiver fazendo para você e a cliente estiver fazendo para si, eu acho super válido. Mas para atendimento eu já acho que não fica uma coisa tão legal. Eu falei corretivo porque eu fiquei assim, é batom? Por que batom. não é para passar no rosto? Tá, ok. Batom foi criado para passar na boca, né, gente? Até onde me ensinaram foi para passar na boca. Até porque junta ali a cera do batom com o sebo do rosto, menino, viram. Delícia. Certo? Então, vamos lá. Peguem aí a apostila de vocês, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre círculo cromático. Certo? Vamos lá. Para ficar uma coisa mais fácil de vocês entenderem, essa questão de neutralização, o círculo cromático ajuda muito vocês a entenderem isso. E eu vou mostrar uma forma bem simples para vocês assimilarem, tá? Vamos lá. Neutralização. Lá na minha apostila está dizendo que o corretivo verde neutraliza o tom vermelho. Então, se você for no seu círculo cromático, qual é a cor que está exatamente em lado oposto ao teu tom de verde? O vermelho. Da mesma forma, o corretivo vermelho vai neutralizar tons esverdeados. Lá na tua apostila está dizendo que o corretivo amarelo neutraliza que tipo de tons? Arroxeado. Se você observar, o amarelo está no lado oposto exato do tom roxo. Da mesma forma que o corretivo lilás ou roxo neutraliza tons amarelados. Então, se vocês observarem, vai ficar muito fácil de vocês identificarem o que neutraliza o que de acordo com o círculo cromático, porque os tons que se neutralizam sempre vão estar exatamente em lados opostos um do outro. Então, dessa forma, fica muito fácil de você identificar o que neutraliza o que. Ok? Então, é uma dica super válida. Tá lá, tô com dúvida, qual é o tom mesmo que o corretivo verde neutraliza? Vou lá no meu círculo cromático. Ah, é o vermelho. Ele sempre vai fazer uma linha reta e as cores opostas se neutralizam. Certo? Então, fica fácil de você identificar. É uma dica para vocês poderem sempre estar lembrando. Certo? Então, vamos lá. Ficou claro essa questão dos corretivos, das neutralizações para vocês? Vocês querem que a gente fale um pouco mais sobre isso? Depois eu entendi sobre o corretivo. Show. Depois eu posso mandar uma foto no grupo, porque Sim. alguns anos atrás eu tinha uma aluna que ela tinha uma mancha de nascença, que era tipo um sinal, tipo o sinal da Angélica mesmo na perna, só que ela tinha no rosto, só que era sem cabelo. E pegava aqui a bochecha dela todinha, e era bem escuro. E ela dizia várias vezes que isso influenciava muito na autoestima dela, apesar dela já ser casada, né? Isso influenciava. E aí eu faço uma sessão de fotos com as meninas, inclusive quem quiser ver, tem lá nos meus guardadinhos lá do Instagram, que é empoderamento. Não, é porque lá tem a foto dela. Vou até botar lá no grupo, porque tem a foto dela antes, né, com a manchinha, e tem a foto dela depois. E eu não sabia, né, nessa época eu não sabia usar os corretivos. E aí eu tenho uma paleta da Ruby Rose que tem 6 tons de corretivo. E aí eu brinquei mesmo com as cores, né, de corretivo, e aí camuflou mesmo a mancha dela, e a mancha dela é muito escura.
Uhum. Aí depois eu vou pegar a foto dela original, vou mandar para vocês, e a foto dela maquiada, para vocês verem. Manda lá no grupo para a gente usar como debate, Beleza. viu? Então, gente, a gente pode dar seguimento? Posso seguir? Aí fala assim, ó, aproveita e me segue no Instagram. Vamos lá, vamos dar seguimento para o próximo assunto, tá? Esse é o assunto spoiler que eu tinha falado para vocês, tá? Que é uma coisa mais em relação à maquiagem avançada, mas que aí eu já vou aproveitar para dar para vocês, que vai ser uma ótima informação para vocês agregarem aí de conhecimento, tá? A gente vai falar um pouquinho, ainda utilizando essa pegada do ciclo cromático, a gente vai falar um pouquinho em relação a combinações, certo? Que é um assunto bem válido. Vamos lá. De acordo com o estudo da colorimetria, falando em relação a círculo cromático, existem alguns tipos de combinações que, quando elas são feitas, são muito assertivas em relação a quando a gente tem dúvida de que tipo de tom eu posso misturar com que tipo de tom para que fique uma coisa harmônica, para que fique uma maquiagem bonita e harmônica, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês os três tipos de combinações principais, certo? Que é, a primeira delas é tríadica, combinação tríadica, a segunda, análoga, e a terceira, combinação complementar ou oposta. Certo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho da primeira, que é a combinação tríadica. A combinação tríadica, ela vai se utilizar de 3 tons diferentes, né? Que no caso aqui, falando em relação a maquiadores, no caso a gente está falando como se fosse de tons de sombra, né? Então, vamos lá. Vai se utilizar de 3 tons. Mas como que a gente vai descobrir quais são esses 3 tons que a gente vai poder utilizar formando uma combinação tríadica? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui de partida o nosso tom de verde. Certo? A combinação tríadica, ela me pede que eu crie um triângulo, onde as 3 pontas do triângulo utilizem 3 cores. Essas 3 cores das pontas é o que a gente vai chamar de combinação tríadica, que a priori pode ser que você ache que elas não façam sentido nenhum juntas, porém, ela é um tipo de combinação que quando juntas elas ficam super harmônicas. Certo? Então, vamos lá. Se eu iniciei a minha combinação no verde, a minha combinação tríadica vai me mandar diretamente para o roxo. Do roxo, seguindo a linha do triângulo, eu vou direto para o laranja. E do laranja eu volto para o verde. Né? Essa é uma combinação tríadica. Certo? Eu posso inverter as cores? Oi? Eu posso inverter as cores? Por exemplo, em vez de começar com verde, começar com laranja? Sim, porque a combinação tríadica ela vai funcionar em qualquer cor que você iniciar. Vamos lá. Gemma, escolhe uma cor, qualquer uma. Vermelho. Vermelho. O vermelho está aqui bem no meio, certo? Então, vamos lá. Partindo do vermelho, significa que essa é a ponta principal do triângulo. A ponta que você escolhe primeiro sempre é a ponta principal do triângulo, certo? Esse é o lado frio de cores da paleta e esse é o lado quente de cores da paleta. Partindo do vermelho, indo em direção ao lado de tons frios da paleta, onde é que a segunda ponta do meu triângulo vai aparecer? O amarelo, né, não? Não, cores frias. Azul. Isso, a segunda ponta do meu triângulo apareceu no azul, certo? E aí, puxando agora para o lado de cores quentes da paleta, onde é que a terceira ponta do meu triângulo vai aparecer? Amarelo. Ok. Aqui. E aí, voltando para o nosso tom principal, que é o vermelho. Certo? Então, a combinação tríadica ela vai funcionar com qualquer cor que você escolher. Você escolhe a sua cor principal, que é a ponta principal do triângulo, e forma as outras 2 pontas do triângulo para descobrir quais são as outras 2 cores que vão complementar essa combinação tríadica. Ok? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Jaque. Ela já estava nervosa, já. Liga o microfone. Pronto. Faz para mim aí uma combinação tríadica que não seja as 2 que eu já fiz.
Poderia ser o azul com violeta. Não, você tem que formar um triângulo perfeito. Pega o lápis e risca mesmo assim um triângulo. Perfeitinho, partindo do azul, que foi a primeira cor que você escolheu. Então, seria o azul e o laranja. Não. Meu triângulo foi lá. Vamos lá. Partindo do azul, porque aqui a gente tem, né? Vamos lá. Tem o azul violeta, o azul puro e o azul verde, não é isso? Uhum. Então, vamos lá. Partindo do azul puro, que é o azul do meio. Uhum. Vamos lá. Seguindo a nossa primeira linha do triângulo, ele vai bater lá no vermelho. Eu não entendi isso aí, não. Então, eu... Vamos lá. Usando aqui exatamente o tom que tu escolheu, tá? Eu vou riscar aqui para você ver. Espera aí. Vamos lá. Partindo lá do azul, que foi o que você escolheu, certo? Vamos lá. O azul é a nossa cor principal, significa que ele é o nossa primeira ponta do triângulo, certo? Então, vamos lá. Do azul, eu vou partir para a nossa segunda ponta do triângulo. E vou seguindo essa linha reta. Vou criando a linha reta. Ele foi no vermelho, certo? Do vermelho, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou vir seguindo a nossa segunda linha para formar a nossa terceira ponta do triângulo, certo? E aí eu venho descendo, descendo, descendo. Ele vai bater no amarelo. Agora eu tô entendendo. E do amarelo a gente volta para o ponto inicial, que é o para ponto azul. azul. Eu entendi agora. Também desenho desse jeito. Que horror, gente. Essa é uma combinação tríadica, certo? É quando a gente forma um triângulo perfeito, onde nas pontas vai indicar quais são as três cores que a gente vai juntar para fazer essa combinação tríadica. E aí é como se você visualizasse esse triângulo aqui, e aí você só girasse ele, entendeu? Que independente de onde as três pontas dele vão cair, essa é a tua combinação tríadica. Entendi. Certo? Ok. Então, vamos lá. Só para a gente fixar, finalizar aqui essa da combinação tríadica. Mari, me dá uma outra combinação tríadica, só para a gente poder finalizar. Vermelho, alaranjado, Certo. amarelo, esverdeado e azul, violeta. Perfeito. Certo? Então, ficou clara essa questão das combinações tríadicas, né, gente? Não, tá com o microfone desligado, Jaque. Agora, realmente, eu entendi. Na dúvida, pega o teu círculo cromático, pega um lápis e traça o triângulo, só para tirar a dúvida. Ok? Então, vamos lá, para o nosso segundo tipo de combinação, que é uma combinação análoga. Certo? A combinação análoga, ela também vai utilizar 3 tons de cores, porém vai ficar mais fácil de você identificar esses tons. Por quê? A combinação análoga, ela vai sempre utilizar 3 tons que sejam vizinhos um do outro. Certo? No caso, se eu iniciar a minha combinação análoga no tom de verde, eu posso ir do verde para o azul esverdeado para o azul, ou eu também posso ir do verde para o amarelo esverdeado para o amarelo. Certo? Então, a combinação análoga ela é mais fácil de você identificar, porque ela sempre vai ser em 3 tons que sejam vizinhos no círculo cromático. Certo? Uma forma muito fácil de vocês identificarem uma combinação análoga é porque ela sempre vai resultar num degradê. Certo? Se eu inicio no vermelho, ele vai para o laranja, que vai para o amarelo. Certo? Ele sempre vai seguir essa questão do degradê. Então, por isso fica muito fácil de vocês identificarem quando uma combinação é análoga, porque ela sempre vai resultar num degradê. Certo? Então, vamos lá.
Jaque, Ai, desespero. a minha primeira escolha de cor é o vermelho violeta. Qual é os dois tipos de combinação análoga que eu posso fazer partindo do vermelho violeta? Isso aí é o que é para fazer o triângulo, né? Não, essa é a análoga, que são as de cores vizinhas, 3 tons vizinhos. Ah, então eu tenho que continuar no tom quente, é isso? Não, você vai para os tons que estão vizinhos a ele. Seja para a esquerda ou para a direita, os tons que estão vizinhos a ele. Então seria o vermelho e o vermelho alaranjado, é isso? Exatamente. E para o outro lado do círculo cromático, qual seria a combinação análoga? O violeta e o azul violeta. Perfeito. Certo? Então, essa combinação é uma das mais fáceis de vocês identificarem. É só vocês terem sempre isso em mente. Uma combinação análoga ela vai sempre resultar num degradê. Ok? Vamos lá. Qual é o terceiro tipo de combinação? A gente tem a combinação complementar ou oposta. Que geralmente hoje em dia é mais correto vocês utilizar o nome de complementar, mas antigamente a gente chamava muito de oposta. Certo? Que ela vai ser muito parecida em relação ao que eu falei de tons que se neutralizam. Certo? Que é o quê? Uma combinação complementar ou oposta, ela vai utilizar apenas 2 tons, certo? Ou, no caso, não necessariamente 2 tons. Por exemplo, a gente pode usar variações daquele tom, certo? Que, no caso, a gente acaba não utilizando só 2, porque se a gente utilizar uma variação daquele tom, acaba surgindo você usando mais de 2 tipos de cor. Mas vocês têm que ter embasamento nisso, que vai utilizar 2 tipos de tom, que eles são, como o nome já diz, opostos. Que aí, no caso, vai ser, se eu estou utilizando o tom de azul, a cor complementar do azul é o laranja, porque ela está perfeitamente no lado oposto do azul, certo? E realmente essa é uma combinação que eu particularmente gosto muito. O tom de azul com o tom de laranja fica bem bonito. Depois vocês experimentam, porque tenho certeza que vocês vão adorar. Certo? Outra combinação de tom que eu também gosto muito, partindo do amarelo, eu tenho ao lado oposto dele o tom de roxo. Certo? E essa combinação é outra que fica muito bonita também, o tom de roxo com o tom de amarelo. É outra combinação que fica bem bacana. Então, essa combinação complementar também é bem fácil de você identificar. É só você dar uma olhada no seu círculo cromático. Certo? E, geralmente, essa questão dessa combinação complementar ou oposta, ela vai servir muito quando você quiser fazer maquiagens que destaquem as cores. Se você está pensando numa make mais sóbria, uma make mais tranquila, uma make mais básica, não indico tanto vocês utilizarem essa questão da combinação complementar, ok? Germano, e Oi. a monocromática? A monocromática ela é muito similar a esse tipo de combinação análoga. Porque ela não necessariamente que você vai utilizar só uma cor. Você vai utilizar a variação dessa cor. Por exemplo, se eu escolho o roxo, a combinação monocromática ela pede que eu fique dentro dessa paleta de roxos. Embora eu crie um degradê, embora eu crie uma variação dessa cor, é isso que a combinação monocromática vai me pedir. Que eu utilize ou uma cor ou uma paleta dessa cor. Certo? No caso, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho essa paletinha aqui da Ruda, certo? Que ela veio assim, essa sombra aqui eu quebrei, tá? Então, vamos lá. Essa aqui, eu posso sim fazer uma maquiagem com combinação monocromática. Por quê? Porque aqui eu tenho vários tons que entram na mesma paleta de cor. Embora sejam tons bem diferentes um do outro, eles seguem uma mesma paleta. Então, essa paletinha seria uma paleta muito fácil de eu fazer uma combinação monocromática ou uma combinação análoga, porque ela segue tons muito similares. Que se você for observar no círculo cromático, é como se fossem tons que são vizinhos. Mas, da mesma forma, eu também poderia utilizar ela junto com essa outra aqui, que ela segue tons alaranjados. Estão vendo?
Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma combinação mais monocromática, eu utilizaria somente essa paletinha. Se eu quisesse fazer uma análoga, eu já poderia usar essa junto com essa. Porque no círculo cromático ele diz lá que eu tenho, né, numa combinação análoga, eu tenho que ter necessariamente o vermelho alaranjado, o laranja, o amarelo, que é o que vai seguir essa mesma tendência. Certo? Então, se você for parar para observar, é um pouquinho diferente. Uma combinação monocromática, ela pede que eu use tons de uma mesma paleta de cor. Já uma combinação análoga, ela pede que eu use tons que estejam vizinhos no círculo cromático. Certo? Então, vamos lá, vamos dar seguimento dessa questão, desse assunto de combinações. Vocês entenderam? Vocês têm alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Germano, uma dúvida. Sempre a primeira cor que a gente usa, que é aquela que é para esfumar antes de todas, né? Ela sempre vai ser uma cor quente? Não necessariamente. Isso quem vai editar vai ser uma combinação de 2 fatores. Vai ser o seu gosto enquanto maquiadora, somado com o gosto da tua cliente, que é quem vai utilizar a maquiagem que você está fazendo. Geralmente, quase sempre, quando você for maquiar uma cliente, ela vai chegar com uma noção da maquiagem que ela quer. Hoje em dia é muito raro você atender um cliente que senta na tua cadeira e diz assim, ó, pode fazer o que você quiser. É muito difícil você encontrar uma cliente assim hoje em dia. Ela vai chegar para você e vai dizer nem que seja assim, ó, eu gosto de tons laranjas, eu gosto da cor laranja. Isso já vai te dar um norte para você saber por onde você vai começar. Entendi. É porque eu fico muito presa a essa questão de sempre fazer o primeiro tom de sombra, uma cor quente, um laranja ou um marrom mais quente, né? Eu sempre fico presa a isso. Mas sabe por que que isso fica tão enraizado na gente enquanto maquiador? Porque se a gente for observar no nosso círculo cromático, a nossa paleta de cores, o nosso lado de cores quentes da paleta acaba sendo um pouco mais usável. Por quê? Eu já falei isso no início da aula. Por tom de pele? Por conta dos tons de pele, dos fundos de pele que a gente tem aqui na nossa região. Pois é, porque tem tom de pele oliva, tom de pele no fundo azulado, arroxeado, avermelhado, alaranjado. Então, exatamente por isso que fica mais fácil de a gente utilizar o lado de cores quentes da paleta, porque aqui a gente tem muito fundo de pele quente, de fundo alaranjado, de fundo avermelhado, de fundo amarelado. Então, tudo isso facilita muito que a gente utilize essa questão. E outro fator que facilita muito da gente utilizar somente esse lado é porque a gente acha, já está tão enraizado na gente, que a gente pensa isso sem nem perceber. Que se a gente for usar o lado da paleta de cores frias, significa uma maquiagem mais chamativa. Porque aqui eu tenho azul, tenho verde, tenho roxo. Então, a gente já acha, no fundo da nossa mente, já está tão enraizado, que se a gente usar esse lado, é uma maquiagem mais chamativa. É uma maquiagem mais exagerada, mais extravagante. Até na maquiagem, né, Germana, a gente tem que conhecer o subtom de pele da cliente, porque um subtom de pele frio botando um tom quente fica feio. Na verdade, não é tanto que fique feio, porque você pode usar como se você estivesse usando uma combinação complementar. Você pode contrastar, certo? Só que aí é como eu disse, isso vai depender da questão do seu gosto enquanto maquiador, de como você vai utilizar essa combinação de cores, juntamente com o gosto da cliente, porque quase sempre, como eu falei para vocês, a cliente já vai chegar com uma noção do que ela quer. E aí é onde entra outra... Eu pensava que o fato de eu querer utilizar... Eu pensava que eu querer sempre utilizar cores quentes como início, né, da construção das sombras, era por causa das blogueiras e maquiadoras que eu acompanho, que sempre fazem isso, né? E, às vezes, quando elas fazem aquele challenge super rápido, elas explicam bastante. Vamos utilizar um tom quente, um tom quente. Sempre começa com um tom quente, né? E aí eu ficava pensando que o tom quente deixava mais a parte de baixo mais neutra, deixava mais bonito, mais elegante, né? Eu não tinha parado para pensar sobre os tons frios. Eu pensava que os tons frios a gente não utilizava
como primeira construção, a gente utilizava para depois, para complementar. Mas é justamente isso. Vamos lá, um exemplo bem básico para você, para te ajudar a fixar isso. Se eu digo assim, Gemma, inicie essa maquiagem dessa modelo aqui para mim, e aí eu te dou 2 paletas. Vamos lá, vou até pegar aqui para tu entender melhor. Vamos lá. Eu digo assim, ó, Gemma, começa a maquiagem dessa modelo aqui. Pode escolher qualquer uma dessas 2 paletas para tu iniciar. Qual é que tu vai iniciar? A Essa, Kate. né? Essa, né? Por quê? É justamente isso, o costume. Mas é porque, como eu Eu falei, não vou primeiro na azul. exatamente, na sua mente já está enraizado que se você iniciar com essa paleta, vai dar uma maquiagem super extravagante, super chamativa, super... Por quê? Porque aqui eu tenho tons fortes de azul, de verde, tem esse amarelo que está aqui no cantinho, entendeu? Só que não é, você consegue fazer uma maquiagem sóbria utilizando tons frios também. O problema é que, da mesma forma que isso está enraizado na sua mente, também está enraizado na mente da tua cliente. Que se ela quiser um tom azul no rosto, no olho, vai ficar aquela coisa berrante, aquela coisa chamativa, que todo mundo vai olhar para ela e vai dizer que está exagerado. Então, isso é muito uma questão mais de cultura do que uma questão do próprio tom ser usável ou não. E esse é um dos preceitos que é muito bom de vocês tentarem afastar da mente de vocês. Porque senão vocês ficam com essa mesma mente de que para uma maquiagem ser bonita, ela tem que ser clássica. Entenderam? Sim. Então, vamos lá. Vamos dar um seguimento. Saindo um pouquinho dessa questão de colorimetria, vou falar um pouquinho em relação a marketing para vocês, tá? Enquanto maquiadores, que é um tema que eu conversei com o Elmo e com as outras meninas da minha turma de quinta-feira, e as meninas, né, acharam super válido a gente tocar um pouco nesse assunto. Eu separei aqui alguns tópicos em relação a isso para vocês, e aí vocês podem ficar à vontade para me fazer perguntas, tá? Para a gente fazer como se fosse um debate mesmo, ok? Vamos lá. Em relação a portfólio, certo? A gente sabe que hoje em dia não existe mais portfólio de papel, aquele lá que você abre e vai folheando. Então, o que é o portfólio de vocês hoje em dia? É o Instagram. É o Instagram de vocês. Ah, professor, eu cheguei em casa hoje, botei todos os meus produtos de maquiagem na penteadeira, comecei a maquiar às 6 da noite, terminei 10. Fiz uma maquiagem linda. Só que na hora que eu bati a foto, eu achei que a foto não ficou tão legal. Aí eu não postei. Não façam isso. Meu dilema isso, sempre. Façam isso. Façam as maquiagens, caprichem na técnica que vocês estão fazendo e postem. Se vocês forem olhar no Google, fotos de quando maquiadores que a gente conhece hoje em dia, famosos, iniciaram, não é a mesma foto que eles têm no Instagram deles hoje em dia, gente. Todo mundo inicia o seu caminho de uma maneira. É de baixo. E a gente vai crescendo e vai galgando, vai ganhando experiência, vai praticando até que a gente que é isso que faz a gente melhorar. Então, fez a maquiagem, poste. Porque eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. Eu fiz a maquiagem, amei, ficou linda. Bati a foto, meu Deus, que maquiagem feia. Já aconteceu com vocês, não já? Já. Parece que o celular capita o movimento, o momento, a coisa linda que a gente está achando. Exatamente. Outro fator que prejudica muito da gente postar as nossas criações, medo dos comentários. Não tenham medo do que as pessoas vão falar do trabalho de vocês. Sabe por que vocês não podem ter medo do que as pessoas vão falar do trabalho de vocês? Porque sempre vai ter alguém falando do trabalho de vocês. Ou bem ou mal, sempre vai ter alguém falando. Vocês sabem quem é a Val Garland?
Não? Val Garland é uma maquiadora super famosa, ela é da Inglaterra. Hoje em dia, ela comanda um reality show de maquiadores que acredito que vocês já devam ter ouvido falar, o Glow Up, tem no Netflix. A Val Garland é uma maquiadora incrível. E hoje em dia, recentemente, ela deu uma entrevista onde ela fala que muita gente ainda fala mal do trabalho dela. Então, se a Val Garland, que comanda o Glow Up, que já trabalhou com a Lady Gaga, com a Beyoncé, já trabalhou com várias atrizes e modelos famosas, tem o trabalho dela criticado, imagina o nosso. Não é? A gata é riquíssima e nós... Imagina o nosso. E é como eu falei para outra Eu turma, saio lá. Geralmente, Não paciência, não. geralmente, quem é que vai falar mal, vai colocar um comentário maldoso no Instagram, numa foto de vocês que vocês postaram? É uma pessoa que não tem coragem nem de iniciar o caminho que vocês estão fazendo. Por isso que ela tem esse recalque, por isso que ela tem essa questão de criticar, porque ela não tem coragem de fazer. E critica quem está tendo coragem de fazer e de subir a cada dia um degrauzinho a mais para chegar lá em cima. Então, gente, é muito importante. A divulgação do portfólio de vocês é a divulgação do trabalho de vocês. Então, como que o cliente vai conhecer o que tu faz se tu não posta o que tu faz? Entendeu? Então, postem. E outra, maquiagem de divulgação, maquiagem de portfólio, é aquele momento que você faz tudo o que você sabe. Que você faz recorte, que você faz delineado, usa glitter, faz recorte duplo, faz delineado duplo. É onde você usa tudo aquilo que você sabe. Porque a pessoa que vai visualizar o teu Instagram tem que ver que você sabe fazer de tudo. Desde aquela maquiagem clássica, básica, até a maquiagem mais elaborada. Então, não deixem de postar. Façam a produção, postem. Certo? Porque é o meio de divulgação de vocês. Vocês vão gerar engajamento no Instagram de vocês a partir do momento que vocês sempre postarem. Certo? Uma dica para vocês postarem. Germano, uma vez eu botei uma foto de ferimento, né? Eu botei no Instagram, aí uma menina veio, aí falou assim, ó, Vala, mulher, eu já fiz, não ficou assim igual a tua, não. A minha ficou bem real. Aí eu, não, mulher, eu tô começando agora, eu acho que não é pra ficar assim, a gente tem que melhorar de acordo com o tempo. Aí ela pegou e ficou só me criticando. Aí eu, mulher, eu gostei. Pra quem fez a primeira vez, eu gostei. Aí pronto, ela parou de falar, né? Ela pensou que eu ia ficar debatendo com ela. Eu nem liguei. Eu, geralmente, quando o pessoal coloca comentários negativos nas produções do meu Instagram, eu digo assim, ó, obrigado pelo feedback. Pronto. Ei, assim, corte rápido, Tramontina. Você evita que a pessoa... porque quem coloca um comentário negativo, ela espera que você rebata. Ela quer que você rebata, que é para gerar uma discussão. Então, se você faz isso aqui com ela, ela murcha. Viu? Certo? Então, vamos lá, vamos passar para mais um assunto. É um assunto que eu achei super válido, porque eu tive um probleminha com uma das meninas da minha turma de quinta-feira. O assunto é clientes versus modelos. Certo? Quem aqui tem dificuldade para arranjar alguém para modelar para você? Né? Essa é uma questão que depois que vocês estiverem mais divulgados, que vocês estiverem mais conhecidos em relação ao que vocês fazem, é um problema que vocês não vão ter. Porque sempre que vocês estiverem um pouco mais conhecidos, vai chover de gente para querer modelar para vocês. Certo? E aí, vamos lá. Gente, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? Uma modelo é diferente de uma cliente. Certo? A modelo, ela está ali para você usar o rosto dela para divulgar o seu trabalho. Então, a modelo, ela não pode escolher o que você vai fazer no rosto dela, ela não pode escolher o tipo de maquiagem que você vai fazer nela, ela não pode escolher a intensidade de cores que você vai usar nela, ela não pode escolher como você vai criar a técnica em relação ao rosto dela, certo? Porque ali ela está te ajudando a divulgar o teu trabalho. Então, você vai fazer o seu trabalho de acordo com o que você quer e não de acordo com o que ela quer. Abrindo um pouquinho para vocês o assunto, tive uma aluna da minha turma de quinta-feira que me mandou umas 2 fotos e um vídeo de uma maquiagem que ela fez. Ficou linda a maquiagem. E aí ela pediu meu feedback.
Aí eu falei, pele tá legal, assim, assim, o lábio tá legal, assim, o olho ficou bacana, a mistura de cores, só faltou esfumar um pouco, assim, assim, assim. E aí eu toquei no assunto da sobrancelha, que não tinha bem pouquinha sombra, quase não estava preenchida. Aí eu disse, agora a sobrancelha você poderia ter preenchido um pouco mais, porque eu consigo visualizar as falhas da sobrancelha. E aí ela disse o seguinte, é porque a menina que eu maquiei, ela não gosta da sobrancelha muito preenchida. Aí foi a primeira pergunta que eu fiz. Mas ela era tua cliente ou ela era tua modelo? Aí ela me respondeu, não, ela era minha modelo. Aí eu disse, Aí foi quando eu abri a discussão do assunto. Modelo não escolhe o que você vai fazer no rosto dela, gente. A cliente, ela escolhe. Por quê? Ela está pagando. Então, ela escolhe o que vai no rosto dela e a forma que vai no rosto dela. Mas a tua modelo, ela não escolhe. Então, não deixem que a cliente, a modelo, dite o que você vai fazer. E não deixem, o que mais vai acontecer é assim, ó. Mulher, tu tá precisando para um modelo sexta-feira à noite, não? Por que ela quer ser maquiada na sexta à noite? Porque ela quer sair. E ela não quer pagar uma maquiagem contigo. E geralmente quem vai fazer isso é a amiga. Amiga. Familiares. Familiares, exatamente. Então, não deixem, vocês jamais podem deixar que as modelos ditem o que e como vocês vão fazer as coisas. E outra coisa, para vocês ficarem chocadas com a informação. O correto é, depois que você termina o trabalho com a sua modelo, o correto é retirar a maquiagem. Derek, agora. Ei, uma vez eu estava dando aula, a aluna minha eu fiz, né? Ela ficou bem bonitinha, legal, ok? Bonitinha assim, né? Para quem está começando. Ela foi para a igreja, viu? Ela foi para a igreja, Não mas ela... desvalorize o seu trabalho. Mas Eu ia ela foi... falar isso aí, Germana. Para. Ela foi para a Volta. igreja com uma make... Inicia de novo. Ela foi para a igreja com uma make de ir para a balada. E ela é evangélica. Tu imagina a situação. Ela é uma nova evangélica. Né, não? Não desvalorize o seu trabalho. Eu fiz uma maquiagem bonita, ponto. Não existe essa questão de uma maquiagem bonita para quem está começando, para quem já é experiente. A maquiagem está bonita? Está bonita independente do olhar. Verdade. O que vai divergir é o gosto. Se aquela pessoa tem o mesmo gosto que você para achar aquela maquiagem bonita. Mas a maquiagem está bonita, ponto. Ok? Vamos lá. Próximo ponto. Valores. O que é que define o valor que você vai cobrar na sua maquiagem? Alguém se arrisca? Não ligaram nem os microfones. Vamos lá. É uma mistura do que você gasta com o estudo, do que você gasta do seu tempo, né? E dos produtos. Eu acho que deve ser assim, bem parceladinho cada um, né, não? Uma coisa para vocês colocarem na cabeça de vocês. Cliente nunca, sobre nenhuma hipótese, jamais vai valorizar o teu trabalho. Quem tem que valorizar o teu trabalho é você. Certo? Então, a partir do momento que você deixa um cliente falar o seguinte, quanto é a maquiagem? É X. Ou, mulher, pois faz por Y, e você disser, ok, você está desvalorizando o seu trabalho, não é ele. É você que está desvalorizando o seu trabalho. Certo? Então, você quem vai dizer quanto é que vale a pena você cobrar pelo seu trabalho. Isso vai ser, sim, uma mistura de vários fatores, que é o quê? Os cursos que você já fez, as horas que você perdeu praticando, perdeu não, porque quando você está praticando, você não está perdendo tempo, você está evoluindo. As horas que você demorou evoluindo o teu trabalho, o tipo de produto que você utiliza, certo? Uma dica que eu dei para a minha turma de quinta-feira, e elas acharam que é uma dica válida.
tenham produtos para atender uma gama de bolsos. Eu sei que essa questão de montar a maleta é uma questão complicada financeira, né? Todo maquiador tem problema com isso. Mas se vocês tiverem como investir numa gama de produtos A e uma gama de produtos B, invistam. Primeiro que vai ser muito bom quando vocês precisarem utilizar um produto melhor em relação a uma noiva. Certo? E vai ser muito bom porque assim vocês conseguem definir uma questão de valores. Por exemplo, para aquele cliente que já está pedindo um desconto e pedindo que a maquiagem seja feita pelo valor tanto, se o valor que você e eles e o cliente acordaram for um valor razoável para você, você vai lá e faz a maquiagem. Só que aí você faz a maquiagem e utiliza o quê? Produtos de valor mais baixo, porém com uma performance boa. E aquele cliente que você consegue acertar um valor com ele correto para você, você vai e utiliza uma gama de produtos mais elevada. Isso permite que você atenda uma diversidade diferente de públicos, sem que você perca qualidade no seu trabalho. Porque a gente sabe muito bem que existe uma gama de produtos muito bons, com valores bem acessíveis. Então, essa questão de produtos, é sempre muito bom você investir num produto que vai te trazer um resultado bacana. Porém, a gente sabe que nem sempre aquele produto que é caríssimo é um produto bom. Assim como a gente sabe que nem sempre aquele produto só porque é barato é ruim. Certo? Então, tudo é uma questão de teste, que eu acredito que eu já tenho falado isso para vocês. Quer saber se o produto é bom? Não escute a opinião de ninguém. Teste. Teste o produto. Se você achar o produto bom, é porque ele é bom. Germano, Oi. inclusive, eu queria saber de uma dica tua, porque eu tô com um problema com 2 bases que eu ganhei, certo? Como a gente está em lockdown e praticamente a gente não tem modelo, a modelo somos nós mesmas, o que eu vou fazer? Eu vou testar em mim mesma. E aí são duas bases muito boas, né? Que é a Harry Beauty, que é a base da Selena Gomez, e a base da Mari Maria, né? Que as duas são naquele frasco que você gira e é um aplicador de corretivo. Uhum. E aí, o que acontece? Em mim, elas marcam muito a questão dos poros, porque como minha pele é bem oleosa, os poros são bem abertos. Mesmo que eu hidrate antes e passe um primer mais sem ser aquele ceroso, um primer mais hidratante, né? Continua com o aspecto, parece que ela entra exatamente no poro e na pele por fora ela não pega, ela fica dentro do poro e aí fica aquele monte de pontinhos. Eu não sei o que acontece. E a base é nova, estava lacrada. As 2 bases eu tenho esse problema. Agora, com a pausa para feminices, eu não tenho esse problema. Certo. Aí, vamos lá. Eu identifiquei um pequeno equívoco no que tu falou. Se tu tá usando um primer que não seja um primer mais ceroso, significa que esse primer ele está sendo absorvido e não está preenchendo os poros que estão abertos. O primer ceroso ele já é feito para isso, para preencher os poros mais abertos. Certo? Porque quanto mais grossinha é a textura do primer, significa que você vai aplicar e ele vai preencher, vai ajudar a disfarçar os poros que estão abertos. Eu tô pensando dessa forma porque, assim, eu já usei elas só com o hidratante, né? Só o hidratante passado sem primer nenhum. Já usei com primer ceroso, com primer líquido. Já usei só com aquele conta-gotas que tem da BT, né? Que é o Elixir, né? Que é aquele que parece a lágrima de unicórnio. Só que todos eles acontece a mesma coisa com as bases. Elas ficam sempre nas linhas de expressões, né? Sempre ficam nesses poros mais abertos. E assim, é uma coisa que não deixa a base bonita. E ela nem é má. Aí eu queria saber se estou fazendo de errado ou se é porque a base não dá para mim mesmo. É assim, essa questão de que a base não dá para o teu tom de pele é uma coisa que a gente
decide em última instância, em último recurso, que é o quê? Às vezes é só a maneira que você está utilizando a base que não está ficando legal. Você pode tentar diluir ela, você pode tentar o primer, que é mais ceroso, para ver se preenche mais a questão dos poros abertos. Você pode misturar ela com outra base para que ela mude um pouco de textura. Certo? Depois que você fizer todos esses testes e mesmo assim a base não ficou legal no teu rosto, aí sim a gente pode dizer que é porque a sua pele não se deu com aquele tipo de base. Certo? Mas tenta usar ela de maneiras bem diversificadas. Se nenhuma dessas maneiras funcionar, aí sim você pode dizer, não, a base não ficou legal na minha pele. Certo? Então vamos lá. E falando um pouquinho de biossegurança agora, para a gente poder encerrar. Gente, a gente sabe que a gente está vivendo um momento bem complicado, que é essa questão de pandemia. E se isso já era muito visado em relação ao nosso trabalho, hoje em dia está sendo assim quintuplicado. Que é o quê? A questão de higienização, de limpeza e de asepsia dos nossos materiais. Certo? É uma questão que é bem complicada. Por quê? É uma coisa complicada, a gente que não é um maquiador famoso, riquíssimo, a gente tem uma gama de vários kits de pincéis, é uma coisa complicada. Que o correto seria a gente ter uma gama de kits de pincéis para cada cliente, a gente utilizar aquele kit igual e já separar ele para lavar. Só que a gente sabe que não é assim, não acontece assim na prática. E a gente também não pode estar, toda vez que terminar um atendimento, lavar um pincel, porque vai que tem um atendimento logo em seguida. Então, uma dica que eu tenho para dar para vocês em relação aos pincéis é vocês utilizarem o álcool isopropílico, que é um álcool que ele é mais forte do que o álcool 70. Eu uso ele, Germano, para esterilizar meus pincéis. Exatamente, é muito bom. E limpar, eu gosto. Exato, ele é muito bom. Por quê? O álcool isopropílico, ele é bem mais forte do que o álcool 70. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é 90% de álcool. Depois eu vou dar 98,9. 98,9, né? Uhum. Pronto. Ele é quase 100% álcool puro, gente. Ou seja, ele realmente é muito bom para você higienizar os pincéis entre um atendimento e outro, porque isso vai te dar uma limpeza rápida nos teus pincéis, vai garantir que você está tirando micróbios, micro-organismos, bactérias das cerdas, e por ele ser um álcool muito forte, ele evapora muito rápido. Então, você consegue logo em seguida já utilizar o teu pincel novamente. Então, usou o pincel agora, tem que usar daqui a pouco de novo, borrifa ou álcool. Compra um borrifadorzinho nesse estilo, ó. Aqui é álcool isopropílico. Compra um borrifadorzinho assim, você joga nas cerdas, pega um papelzinho, toalha e já passa as cerdas do pincel aqui, deixa ele só o álcool evaporando ali, que daqui a pouco tu já consegue utilizar ele de novo. Certo? E falando em relação a esponjas de maquiagem, que é onde pega um pouco aí essa questão de esponjas de maquiagem. Por quê? A gente está muito acostumado a utilizar as esponjas gotinha, né? Que a gente chama de Beauty Blender, né? Então, essa questão dessa esponja, a gente sabe que ela não é uma esponja descartável, porém, ela não é uma esponja que você guarda ela para sempre. Ela também tem um prazo de validade. Choquem! Ela também tem um prazo de validade. Então, não é porque eu estou usando e estou lavando que ela vai durar o resto da minha vida. Até o dia que eu morrer, eu vou levar ela dentro do meu caixão. Não, não vai. Então, usem e lavem mesmo. Toda vez que vocês usarem, lavem. É muito importante isso para que vocês não guardem bactéria nem fungo dentro da esponja de vocês. Porém, depois de um período que vocês estão usando, é importante que vocês joguem. Tem gente que diz assim, eu não vou jogar não, porque ela está inteira ainda. Vai jogar quando ela estiver se esfarelando, parecendo uma farofa já. Professor, eu vi uma blogueira experimentando, fazendo um parâmetro entre coisas baratas e coisas mais caras. Inclusive, tinha essa questão da esponjinha, certo? Aí eu queria saber de você se isso é real ou se é só coisa para agregar blogueiros, né, para eles. Usou uma esponja da Sabrina Sato, que é aquela a de gotinha, ela fez um lado do rosto. E ela usou aquela outra, que se eu não me engano é da Mari Maria, né, que é aquela mais carinha, quase R$50, se eu não me engano, que é meio arroxeada, meio... Mari Saad, desculpa. E aí ela usou do outro lado.
ela disse que tem uma diferença muito grande na textura da esponja, que a esponja da Mari Saad é mais fofinha do que a da Sabrina Sato, e que espalha melhor, e que, sabe, ela falou muito, fez uma propaganda, né? Não gostou da esponjinha da Sabrina Sato, disse que para iniciantes é legal, mas que era melhor comprar mesmo a da Mari Saad. É real ou ela estava só inventando? Cara, é o seguinte, eu comprei uma recente agora, que foi da Bruna Tavares, um azul ABT. Eu comprei ela de 30 e poucos. Eu achei caríssima. Eu achei ela caríssima, mas eu comprei porque eu queria experimentar. Ela é ótima, ela é maravilhosa, ela é macia, ela é bem fofinha, mas eu não vi diferença nenhuma das minhas da Sabrina Sato. Eu não achei que ela perdeu em nada para as minhas esponjas da Sabrina Sato. Nem as da Sabrina Sato perdeu para ela. Eu achei que é a mesma coisa. Até porque as esponjas da Sabrina Sato, elas passaram por uma reformulação agora recentemente. Elas estão realmente bem mais macias do que elas eram antes. Então, tipo, essas da Sabrina Sato, eu tenho 6 da Sabrina Sato, que são as pretinhas que eu comprei. Mas elas são muito boas, elas são muito macias. E a minha da BT também é muito macia. Só que a da BT eu comprei de 30 e poucos reais. Ela é muito boa. A da Sabrina Sato também é muito boa. E eu comprei ela de 6. Então, as duas são muito boas. São esponjas maravilhosas. A diferença mesmo vai ser só o preço. Tá? E aí é onde eu digo para vocês, lavem sempre as esponjas de vocês depois de vocês utilizarem. É muito importante para vocês manterem ela, a vida útil dela por mais tempo. Certo? Mas elas também têm uma data de validade. Tem um determinado momento que você precisa jogar ela fora, mesmo que ela ainda esteja inteira. Qual é o indício que eu devo jogar ela fora? Ela dá algum indício que eu devo jogar ela fora? Dá sim. Dá sim. Vai ter um determinado momento que você vai lavar a tua esponja e você vai começar a apertar ela e você vai sentir que ela não está voltando ao formato original dela tão rápido. Ela vai demorar um pouquinho para voltar para o formato original dela. Isso significa que tem acúmulo de produto dentro da tua esponja e que ela não está mais absorvendo e soltando o produto da mesma forma. Ela está absorvendo e guardando, absorvendo e guardando, absorvendo e guardando. Esse é o momento de você jogar a tua esponjinha fora. Certo? No caso, eu comprei uma leva de esponjas em fevereiro, início de fevereiro, que foi justamente essas pretas da Sabrina Sato que eu falei para vocês. A gente tá... Eu vou jogar elas agora, no final de março. Se quiser guardar e quando voltar o curso, eu pego tudo para mim. Eu faço minhas esponjas lá embaixo, que estão desde novembro do ano passado. Por quê? Porque eu já notei que eu estou apertando elas e elas não estão mais voltando para o formato original com tanta facilidade. Isso significa que ela está acumulando produto dentro. E outra, produtos que eu testei que ajudam a aumentar a vida útil da tua esponjinha. Eu lavo sempre as minhas esponjinhas com 2 produtos. Ou eu lavo elas com Aceptol, ou eu lavo elas com sabonete Protex em barra. Esses 2 produtos são maravilhosos de você lavar as esponjas. Então, não é correto lavar ela com aquele shampoo de neném? Não é que não seja correto. Cada um vai ter uma questão de preferência. Eu já testei com shampoo de neném e testei com Aceptol e eu achei que eu gostei mais de como elas ficaram quando eu lavei com Aceptol. Entendi. Mas aí vai do seu gosto. Agora, é porque, assim, eu percebo também que quando eu lavo elas, né? Quando eu lavo as esponjinhas, os pincéis, eles não ficam tão limpos, porque eu uso shampoo de neném, né? Aí eu vi no Instagram que a minha mandou misturar também com detergente. Lavar a louça. Se ele for neutro, não tem problema. Aí eu botei, eu achei que ficou mais limpo. Só que aí o que é que você tem que fazer? Se você estiver lavando com detergente neutro, o que é muito bom de você fazer? Você hidratar as cerdas dos seus pincéis. Aí com o que eu hidrato? Depois que você terminar de lavar todas elas com detergente, você tira o detergente e aí você pega um potão desses assim de creme de hidratação, dilui um pouco dele na água, deixa ele diluído e coloca as cerdas do pincel lá dentro, de cabeça para baixo, porque senão vai entrar cerda, não vai entrar água no cabo.
Deixa eles lá, tira, assim, deixa as cerdas dele bem molhadinhas naquela água com máscara de hidratação. Deixa ela descansando lá por uns 10 minutinhos. Depois você vai lá, enxágua, certo? E aí você condiciona. Hidratando as madeixas do pincel. Por que não? De 2 em 2 semanas eu hidrato as cerdas dos meus pincéis. Entendi. Mais hidratado que meu cabelo. Eu tenho uma amiga que me diz isso. Ela diz, e na rotina de cabelo do teu pincel é melhor que a minha. Mais ou menos isso. Uma coisa que eu fiquei assim muito chocada quando eu vi é aquele pincel esponja. Eu fiquei assim, tipo, hã? Porque, tipo, o pincel, ele não pode ir muita água, e a esponja, ela já é umedecida. Né? E aí eu fiquei, gente, um pincel desse vai para o lixo. É meio controverso mesmo. Então, gente, para finalizar, outra coisa que pode ajudar a aumentar a vida útil das esponjas de vocês e vocês serem mais bem vistos em relação a essa questão de pandemia, para a gente poder finalizar aqui. Vamos lá, essa questão de usar esponjinha. Tem um maquiador que eu sigo no Instagram, o nome dele é Christian, se eu não me engano é Figueiredo, o sobrenome dele. Mas depois eu confirmo com vocês e mando no grupo para vocês o Instagram dele. O que ele está fazendo? Ele tá umedecendo as esponjas dele, tira o excesso de água e está passando uma camada de plástico filme na esponja. Eu testei. Funciona. Parece que não, mas funciona. Testem. Se vocês puderem testar, testem para vocês verem, porque é incrível. Mas para que é isso mesmo? Que eu não entendi. Para que a esponja não entre em contato com a pele. Questões de pandemia. É igual a maca também, que tá toda enrolada em papel filme, cadeira, tudo. A minha maca, ela é enrolada. Sempre foi, antes da pandemia. Espalha a base? Só que, obviamente, antes você vai espalhar a base com um pincel e depois você vai dar só o acabamento com a esponja. Mas fica bonito, não tá bem? Eu experimentei algumas vezes, eu não vi diferença nenhuma da esponja com plástico para a esponja com plástico. Ela continua fofinha, você continua podendo dar batidinhas do mesmo jeito. É só uma camadinha, gente, de plástico filme. Não vão passar um monte de plástico filme, não. É uma camadinha. Ó, Jaqueline, escuta. Eu ia dizer isso aí, eu já que eu sou. Se tu tem minha cortando esponja de prato para fazer de esponjinha de rosto. Corta um pedacinho assim de plástico filme, coloca a esponja no meio e fecha as pontinhas. Pronto, aí aqui você vai utilizando. Terminou, tira o plástico filme e joga no lixo. Até na minha termoceira também, eu botei que é para se internar o rebolar. Exatamente. Então, é uma coisa muito importante. Se antes a gente já se preocupava com essa questão de biossegurança, hoje em dia a gente tem que estar se preocupando muito mais com isso. Ainda. Certo? Então, é uma coisa muito boa para vocês pensarem, repensarem e tomarem todos os tipos de precauções possíveis para a segurança da cliente de vocês, mas também muito para a segurança de vocês. Porque a gente sabe que essa doença não está para brincadeira, né? E tem gente que, infelizmente, não se conscientiza. Então, se vocês puderem, sempre que for atender, além de máscara, usem a Face Shield. Eu, lá na emissora, estou maquiando de Face Shield todo dia, eu me sinto Darth Vader. Que é isso? É aquele plástico, aquele capacete que você pega. Eu tenho. Não sabia que era esse nome, não. Então, se vocês puderem utilizar quando vocês forem atender, quando vocês forem... É muito importante, gente. Se protejam. Se protejam. E vamos rezar para que isso passe logo, para que a gente volte para nossas aulas presenciais, que, né? Sim. É bem mais... Eu acredito que seja bem mais produtivo. Então, é isso. Vocês têm alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Vai ter tarefinha de casa? Não, mulher, não pergunta aqui, não. Vai sim, eu vou passar no grupo. Não. Tá bom. Vou passar no grupo, que é justamente para as meninas que não participaram da nossa aula. E outra, quando falarem com as meninas que não participaram, deem carão nelas, tá? Que é para elas participarem das aulas online também. A Lívia vai ser uma que assim que terminar aqui, eu vou dar um carão nela. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos tópicos que eu separei para a nossa aulinha de hoje. Eu queria que ficasse realmente uma coisa bem animada, bem descontraída, para a gente não ficar com aquela aula chata.
certo? Espero que vocês tenham gostado e vamos continuando assim até essa pandemia resolver ir embora de vez e a gente poder ter nossas aulas presenciais novamente. Ok. Amei a aula de hoje, não ficou chata. Que bom. E eu também. Que bom. Então, gente, um beijo. E quando for quarta-feira, a gente se vê novamente. Eu vou passar a tarefinha de casa para vocês, tá? Meu Deus, o que tu foi perguntar, gente? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.